Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Bem-vindos ao nosso curso de repescagem para a segunda fase de penal aqui do exame 39. Se você está assistindo esta minha aula, significa dizer que o seu nome não veio na lista. Antes de tudo, eu sou a professora Marcele Tazocco, sou professora aqui do meu curso de processo penal, coordenadora da segunda fase de penal e estou aqui neste momento para falar para vocês que é absolutamente normal isso acontecer e é importante que vocês passem por esse processo sem ignorá-lo, ok? Quando a gente espera o nosso nome na lista, quando a gente faz o recurso e aguarda ainda o nosso nome na lista, criam-se mais expectativas, aumentam-se as esperanças de que haverá aprovação. Então, inicialmente, o seu nome não veio na lista preliminar. Você verifica a possibilidade de recurso, ingressa com recurso, cria-se uma expectativa de que virá, né, de que vão corrigir, pelo menos, o seu recurso, uma vez que a prova não foi corrigida da forma correta. Mas, infelizmente, o nome não vem na lista definitiva, eles entendem que o seu recurso, ou eles não analisaram direito, eles entendem que o seu recurso não preenche os requisitos necessários para a pontuação de uma aprovação, e aí volta novamente a ter-se a frustração. O grande problema da situação, né, o grande problema de você ingressar com um recurso e não ter o seu nome na lista, é que você cria expectativa e vem novamente uma frustração. A primeira frustração veio com a não ter o nome na lista, e a segunda, depois de você tentar novamente com o recurso, seu nome não vir de novo. Mas isso é absolutamente normal. E é importante, eu vou falar uma coisa que agora você não vai entender, mas depois, na sua vida profissional como advogado, você vai entender. Principalmente, eu vou dizer isso mais direcionado para a área penal, principalmente na área penal, na área criminal. Quando a gente entra para advogar numa ação penal, criam-se expectativas, tanto o seu cliente como você. Cria-se expectativa de que ele não vai ficar preso, de que ele vai ser solto, vai responder o processo em liberdade. Criam-se expectativas de uma possível absolvição. Criam-se expectativas de que, se não vier uma absolvição, que vem, então, uma condenação a uma pena pequena. E quando isso não acontece em primeiro grau, você obviamente, juntamente com o seu cliente, tem essa frustração. Isso é natural. Aí você entra com recurso, você ingressa, interpõe um recurso, para que talvez os tribunais entendam que o juiz de primeiro grau, o juiz de piso, se equivocou em suas decisões. Cria-se novamente outras expectativas, criam-se esperanças de que aquilo que não foi realizado, de que aquilo que não aconteceu no primeiro grau, vá acontecer no segundo. E muitas vezes não acontece. Mesmo no segundo grau, não acontece. Evidentemente, eu estou trazendo uma situação que aconteceu com você e que talvez para o seu cliente, você fala, mas o cliente é ele, não sou eu. Pois é, mas para o seu cliente, aquilo é a vida dele. Você tem a oportunidade de conquistar a sua aprovação 3 vezes por ano. Então, 3 vezes por ano, você tem a oportunidade de conquistar essa vitória, de conquistar essa aprovação. Se você está advogando e acontece isso com o seu cliente, ok, é ele, mas você está representando ele, você está lutando pelos direitos dele, e ele não tem outra oportunidade. Se chegou lá no STJ ou no STF, transitou em julgado aquela decisão, confirmando a decisão do juiz de primeiro grau, ele não tem outra alternativa. Acabou. Você não. Você tem outra alternativa. Você tem a alternativa de respirar fundo, acolher o sentimento da frustração. Gente, eu acho assim, muitas vezes as pessoas falam, calma, isso não foi nada, você tem outra chance, relaxa, para com isso é bobagem, não fica derrotado. É natural que você sinta isso. Se você não sentir isso, algo estranho existe. É natural que você sinta isso. É natural que você sinta que você não conseguiu atingir o seu objetivo. É natural a frustração. É natural o sentimento da derrota. Mas não é final, não é uma decisão final, não é algo que não pode ser modificado. Pode ser modificado e vai ser modificado. E depende do quê? Depende, obviamente, 60%, 70% de você, vamos colocar aqui, né? 70%, 80% de você e 20% de nós que estamos aqui tentando levá-los à aprovação.
É natural isso. Então, acolha esse sentimento de derrota, acolha esse sentimento de frustração, entenda o que aconteceu, visualize o que te levou à reprovação. Ah, Marcelo, o que me levou à reprovação inicialmente foram esse pontos. Ok. Depois, no recurso, foi porque não analisaram o meu recurso, ou então foi porque, na verdade, eu não escrevi da forma como eles gostariam que eu tivesse escrito. Eu não escrevi com o nome do Instituto Jurídico, eu apenas fiz o raciocínio jurídico. Então, bora focar em absorver, aprender de aprender mesmo, de apreensão. Aprender o nome dos institutos jurídicos, ser mais técnico. Se o seu problema foi falta de técnica, então vamos ser mais técnicos. Se o seu problema foi falta de tempo, vamos organizar o tempo. Se o seu problema foi falta de estudo, vamos organizar os estudos. Se o seu problema foi falta de treino, vamos organizar os treinos. Então, primeira coisa é você entender o que aconteceu. Então, acolhe o sentimento da frustração, acolhe o sentimento da derrota. Ok, isso é normal, isso acontece, não apenas com você, mas com milhares de candidatos, isso acontece. Acolhe esse sentimento e aquela história, né? Bora para um novo começo, bora para uma nova jornada. O objetivo agora é focar naquilo que te fez falta no dia da prova. O que te fez falta no dia da prova? Foi conhecimento técnico? Foi habilidade com VAD? Foi problema de interpretação com relação aos enunciados? Foi problema de redação, de escrita? Foi problema de tempo? Foi problemas de nervosismos emocionais, problemas emocionais? Tudo isso você vai colocar num papel. É o que eu sempre falo. Quando a gente coloca no papel, sai do campo, né, do imaginário e torna-se algo mais palatável. É a mesma coisa. Quando você pensa, eu sempre brinco e falo isso, né? Quando você pensa em alguma coisa e você não fala, aquilo tem um som na sua cabeça. Quando você fala, já tem um outro som diferente. É a mesma ideia de que quando você vê uma pessoa dançando, uma pessoa andando de bicicleta, de skate, sei lá, fazendo ali uma acrobacia ou fazendo um movimento, você fala, na minha cabeça eu sei fazer isso. Na sua cabeça você sabe, só que tenta fazer. Será que o corpo reage da mesma forma que a sua cabeça? Então, coloque no papel para isso se tornar concreto. Porque enquanto está no campo do imaginário, eu acho que eu errei nisso, eu acho que eu errei naquilo, não se torna concreto e a gente não consegue consertar. Então, coloque no papel para que isso se torne concreto. Tornou-se concreto, colocou lá quais foram os pontos que te fez levar à reprovação. Agora vamos trabalhar esses pontos. É isso que você tem que fazer. Eu não tenho como individualizar aqui e falar, você que teve esse erro, vai fazer isso, vai fazer... Não tenho como, porque é só você que sabe quais foram os seus problemas. Só você que entende o que te fez não conseguir a aprovação. Então, você vai colocar isso no papel e vamos trabalhar em conjunto com essas problemáticas, com essas situações que acabaram te prejudicando no dia da prova. Ok? Nós estamos aqui com um cronograma de 80 dias, olha só, gente, de 80 dias para a prova de segunda fase. Nossa, Marcele, é pouco tempo? Não, não é. Porque você está vindo já de uma segunda fase, de 2 meses de estudo. Você já está vindo de 60 dias de estudo intenso, que foi o seu estudo para fazer a prova do exame 38. Natural isso. Agora você vai fazer o quê? Você vai recomeçar. É uma nova jornada. Quando a gente fala recomeço, nova jornada, significa o quê? Que é um começo diferente, que será uma jornada, um início diferente. E isso é o mais importante. Não pense que vai ser tudo igual, porque não vai ser tudo igual. Primeiro que nós estamos tentando buscar meios para sempre trazer posicionamentos, trazer questões, trazer temas, né? Embora os temas sejam fixos das nossas aulas, da nossa grade, pontos que sejam importantes e diferentes do que a gente viu no outro curso, do que a gente falou no outro curso. A gente tenta trazer de forma diferente. Para quê? Para que vocês compreendam de forma diferente. Eu sempre trago isso para as aulas o início da repescagem, porque isso me marcou muito, essa frase. Uma aluna de repescagem virou para mim e falou assim, professora, na segunda fase,
decorei todas as regrinhas, mas isso não foi suficiente para eu conseguir fazer uma boa prova. Agora, quando eu fiz a repescagem, foi impressionante a mudança de chave. Foi como se eu não tivesse que decorar, porque o decorado eu já tinha. Foi como se eu começasse a compreender os institutos. Foi como se eu começasse a compreender como que funciona a sistemática do direito penal. E é isso que muitas vezes acontece. Na primeira vez que vocês fazem um curso, que são aqueles 60 dias, é tudo muito novo. Vocês estudaram até aquele momento do início do curso para fazer X, para fazer uma prova objetiva. E isso faz com que, quando vocês cheguem na segunda fase, vocês fiquem ali, né, sem saber como fazer. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu vou ter que estudar tudo de forma diferente, o que eu vou fazer? E aí faz com que vocês entrem numa situação de desespero, porque é muita informação e agora a forma de estudar é diferente. Então, vocês acabam se atendo especificamente naquelas regras para você poder obter a aprovação, que são aquelas regras decoradinhas. Mas quando a gente trabalha só com as regras decoradinhas, muitas vezes, na hora da prova, isso pode sumir. Quando é decorado, aquilo que é decorado pode se escapar, pode esvair-se, né? Pode sumir no momento do nervoso. Agora, se você compreende o instituto, se você entende a sistemática, se você tem uma compreensão sobre todo o direito penal e processo penal, você consegue chegar a conclusões que você não chegaria se você só tivesse decorado. E é isso que vai acontecer agora com você nessa rejornada, nesse reinício. Porque agora você vai começar a compreender. Você vai deixar de lado aquelas regrinhas de decorar, né, a decorabinha, para agora começar a compreender como funciona. E, na hora da prova, isso vai te facilitar a concluir o que melhor pode ser feito pelo seu cliente. Porque quando a gente fica somente naquela caixinha, nas regrinhas, você consegue encaixar. Existem meios para você encaixar. Mas pode ser que você se esqueça. Meu Deus do céu, o que eu posso pedir aqui para o meu cliente? E como está tudo muito decorado, você não vai lembrar o que você pode pedir. Mas se você compreende, você fala, bom, o que eu posso fazer para evitar, ele já foi condenado, para evitar o cumprimento de pena do meu cliente? E aí você começa a trazer os institutos, você fala, bom, ele já foi condenado, então ele só precisa evitar o cumprimento de pena. Para evitar, para que ele não cumpra a pena, eu posso buscar o quê? Uma suspensão condicional da pena, onde a pena ficará suspensa e ele não vai cumprir, ou então eu posso buscar ali uma forma de extinção de punibilidade, porque se extingue a punibilidade executória, vamos para uma prescrição executória, ele não cumpre a pena. Então, você começa a compreender como é que funciona. E, a partir deste momento, com a compreensão, você consegue concluir, através dos institutos, o que melhor cabe para o seu cliente, sem as regras de decorar. Então, isso é importante. E é isso que é legal, você fazer novamente o curso, você compreender, você começar a entender os institutos. Porque muitas vezes a gente fala, vou ter que estudar tudo de novo. Ai, que saco, gente. Vou ter que estudar tudo de novo, vou ter que ver tudo as mesmas coisas. A visão é diferente. O seu olhar vai ser diferente. Por mais que os temas sejam iguais, o seu olhar vai ser diferente. E nós vamos trabalhar para que, durante as aulas, a gente traga casos, situações, problemáticas, para que vocês possam compreender onde aplicar e de que forma aplicar aquele instituto da aula. Tá bem? Então, acolhe o sentimento, levanta, sacode a poeira e vamos dar aí um novo passo para essa aprovação. Porque eu tenho certeza que, com o seu entendimento do que aconteceu no dia da prova, que te prejudicou, que não te levou à aprovação, com essa compreensão e com o seu novo olhar com relação aos temas, você vai ser aprovado no exame 39, na segunda fase, certeza. E nós estamos aqui, eu, Fernando e Priscila, estaremos aqui de braços abertos para acolher vocês, para caminharmos juntos. Nesse momento, a gente entende que vocês ainda estão frágeis, que vocês ainda estão fracos. Então, não tem problema. Se apoiem no nosso braço, se apoiem no nosso ombro, que a gente vai carregar vocês por um percurso. Quando chegar mais ou menos ali, perto do início do curso regular,
você vai se sentir um pouco mais preparado para começar a andar sozinho. E aí a gente vai deixando você andar sozinho, como se fosse um pai ensinando uma criança a andar de bicicleta. Primeiro com as rodinhas, aí na hora que tira as rodinhas, a gente faz o quê? A gente segura a bicicleta. E vai segurando, e vai segurando. Inclusive a criança fala, não me solta, não me solta. Quando o pai percebe, o pai, a mãe, pai, né? Grau parental. Quando os pais percebem que a criança tem capacidade, tem condições, equilíbrio de andar sozinha, o que os pais fazem? Soltam. E é isso que a gente vai fazer com você. Se agora você não tem força para reiniciar, reinicia mesmo assim. A gente carrega vocês, a gente ajuda vocês, a gente vai dar o braço para vocês. Para quê? Para que vocês consigam aí, num determinado momento, andar sozinhos, ok? E aqui vou trazer para vocês o nosso cronograma de 80 dias. Ou seja, como eu falei para vocês, faltam 80 dias para a prova de segunda fase. São 20 dias a mais daquilo que vocês tiveram no exame 38. Então, olha só. Aqui você vai ter uma programação, né, uma programação diferenciada, com algumas informações importantes com relação ao curso. Então, são 200 aulas inéditas, são 10 simulados no formato da prova, 10 estudos dirigidos, 2 e-books de treinos inéditos e 2 provas simuladas. Vou falar rapidamente a respeito da prova simulada. Essa prova simulada, porque até os outros, né, os videoaulas, os e-books, os estudos dirigidos, são mais fáceis de vocês compreenderem pelo próprio instituto, pelo próprio nome. Essa prova simulada é uma prova onde eu estarei aqui, o professor estará aqui com vocês, fazendo a prova como se fosse no dia. É simulando mesmo o dia da prova. Então, nós vamos ficar aqui durante 4 ou 5 horas. Sim, 4 ou 5 horas. Eu vou trazer aqui um simulado como se fosse no formato da prova, como se fosse a prova da FGV, com um enunciado, onde vocês deverão desenvolver uma peça e 4 questões no formato da FGV. E vou fazer com vocês esta prova. Muitas vezes, no decorrer do curso, vocês falam, ai, professor, eu queria tanto que você estivesse comigo na prova. É isso que eu vou fazer aqui com vocês no dia da prova simulada. Eu vou mostrar como que a gente deve fazer a prova, como que a gente deve estar e fazer a prova de segunda fase. Então, nós vamos ler o enunciado, vamos fazer as PPIs, vamos fazer o esqueleto da peça, vou redigir a peça por completo, vou fazer uma peça na integralidade com vocês. Todos os parágrafos. Nas questões, nós vamos ler o enunciado, buscar o tema, vamos buscar no índice remissivo como é que eu acho a resposta para essa questão. Vamos no VAD, vamos achar a resposta, vou escrever a resposta com vocês das 4 questões, item A e item B. Ou seja, serão 4 horas onde a gente vai simular efetivamente em conjunto, fazendo a prova. Como vocês sempre pedem, né? Faz a prova comigo, professora, vai comigo na prova. Nesse dia, eu vou fazer a prova com vocês. E aí vocês vão perceber como deve ser feita, como que vocês devem olhar para a prova de segunda fase, ok? Os estudos dirigidos, também, só para quem não é do curso, só para entender, são questões objetivas, nós vamos ter 10 estudos dirigidos, que são questões objetivas, por exemplo, qual a diferença entre erro de proibição e erro de tipo? Um exemplo, tá? Qual a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade, por exemplo? A gente vai trazer questões objetivas que possa orientar o estudo de vocês. Então, vocês vão ter disponibilizados na plataforma, na rota, né, da plataforma do meu curso, essas questões. E aí vocês vão responder essas questões com base no próprio VAD, com base na própria legislação, e aí depois vocês vão olhar a resposta para ver se vocês acertaram. A ideia do estudo dirigido é orientar vocês na hora de vocês estudarem determinados temas. Os simulados são exatamente iguais à prova da FGV, vai ter sempre o enunciado, 4 questões no formato da FGV, e as videoaulas vocês poderão assistir mais de uma vez, são videoaulas inéditas, tá? Então, vocês vão ter aqui no corpo do curso, durante o curso, videoaulas inéditas, que vocês vão ter ali ao vivo e etc. Além disso, vocês têm também provas anteriores. Vocês vão ter aqui 15 provas, vídeo de 15 provas corrigidas.
As 15 provas anteriores serão disponibilizadas a correção. Então, você vai ter um vídeo de correção dessas provas. Ao invés de você simplesmente pegar a prova e ler, você pode assistir o vídeo para entender o que a FGV traz, como que a FGV costuma trazer os seus enunciados, como que a FGV cobra determinados institutos, para que vocês possam compreender a própria sistemática da FGV. Porque, normalmente, ela se repete, né? A FGV traz informações sempre no mesmo sentido. Então, busca isso, a compreensão da sistemática da própria banca, que é a FGV. Modelos de peças, mentorias especiais, aí vocês vão ter lá um canal do Telegram ou do WhatsApp, que normalmente a gente está tentando trazer para o WhatsApp, pacote extras de simulados, a imersão, que é a semana de revisão, e também vocês vão ter ali a garantia meu curso. O que é a garantia meu curso? A garantia meu curso é, caso você não seja aprovado em determinado momento, você pode depois, né, migrar para outro curso, ok? Muito bem, pessoal. Principais dúvidas e perguntas sobre a repescagem. Então, aqui você vai ter algumas informações. Quem tem direito à repescagem, como funciona a inscrição, taxas e outras questões específicas, mudar de área, como fazer um diagnóstico, como estudar para a repescagem. Então, vocês vão ter nesse e-book aqui, é só clicar aqui para baixar o e-book. Vocês vão ter nesse e-book as informações principais com relação à repescagem. E já vou aqui antecipando que dia 23, segunda-feira, sai o edital de repescagem. Para vocês entenderem como funciona a repescagem. A repescagem ela é totalmente separada do edital. O edital é totalmente separado do edital de quem vai fazer o exame 39 desde o início. Então, você só vai pagar o boleto da repescagem. Ok? Então, você vai se inscrever na repescagem quando sair o edital, que é dia 23 de outubro, segunda-feira. É isso que você vai fazer. O edital sai dia 23 de outubro, fique atento para você se inscrever e pagar o boleto da repescagem. E lá no dia 23 vai sair todas as datas referente à repescagem. Aqui, o índice temático, tá? Então, quando a gente fala de módulo avançado, nós estamos falando das aulas de repescagem. Essas são as aulas que vocês terão na repescagem. Então, vocês vão ter defesa preliminar, crimes contra o Estado Democrático, questões e processos incidentais, procedimento sumaríssimo, competência, teoria do erro, RA no júri, memoriais no júri, apelação no júri, aplicação da pena, que é a dosimetria da pena, prescrição e decadência, contra-razões de apelação, técnica de resolução de questões, Estatuto do Desarmamento e CTB. Aqui, o índice temático do módulo regular, o módulo regular ele vai se iniciar após a prova de primeira fase do exame 39. Neste momento, as turmas que estavam na repescagem, vamos dizer assim, que estão vindo na repescagem, vão se unir com a turma do regular. A partir daqui, nós vamos ter as aulas do regular. Vejam, vocês vão ter aulas específicas, aulas ao vivo na repescagem, só que aí haverá a unificação das duas turmas para um curso só, para facilitar até mesmo a compreensão de todos. E aí vocês vão ter diversas aulas, procedimentos, princípios processuais e penais, quais são as teses defensivas que eu posso utilizar do direito, né, que seria as teses defensivas envolvendo o mérito, envolvendo ali o direito penal nas nossas peças. Então, vocês vão ter teses defensivas 1, 2, 3 e 4, para trabalhar toda a parte que envolve ali o fato típico, antijurídico, culpável e as penas. Então, você vai trabalhar toda a parte da teoria do crime, para saber quais teses você pode utilizar, e também ali você vai trabalhar nas teses, se eu não me engano, teses defensivas 4, as penas, que são as teses subsidiárias, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente divide normalmente uma peça? Dentro do direito preliminar, que normalmente são teses processuais. Então, preliminares, mérito, que são as teses que vão buscar a absolvição, ou seja, normalmente são teses de direito penal, porque com isso você busca a absolvição, você afasta o crime, e as teses subsidiárias, que são aquelas teses que vão envolver as penas. O que são teses subsidiárias, Marcele? São aquelas teses secundárias. Caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, então requer que o meu cliente seja condenado a uma pena
pitiquinha, que fique no regime aberto, que a pena de prisão seja convertida numa pena restritiva de direitos, ou então que seja suspensa condicionalmente a pena, o sursi penal. Então, você vai pedir teses secundárias, são as teses subsidiárias que envolvem a pena. Ok? Então, teses 1, 2 e 3 envolvem a parte do crime, onde você vai poder buscar absolvição, são teses que envolvem a absolvição, e as teses 4 envolvem as teses subsidiárias, são as penas. Você vai ter aula de ação penal, vamos falar um pouquinho a respeito de ação penal, para a gente saber, né, quais são as ações penais públicas incondicionadas, ações penais públicas condicionadas, ações penais privadas, porque isso é muito importante na hora de uma prova de segunda fase. Por quê? Porque você precisa saber se aquele crime é de ação penal pública condicionada à representação. Porque se for de ação penal pública condicionada à representação, só vai existir a ação penal se tiver o quê? Representação. Se não houver representação, não vai ter ação penal. Então, tudo isso, e tem um prazo para representação, lembram-se? Prazo de 6 meses. Se passou 6 meses e não foi ofertada a representação, não foi apresentada a representação, decaiu o direito. Então, você constrói o seu raciocínio jurídico, constrói as suas teses, também, às vezes, com base no tipo de ação penal. Então, vocês vão ter uma aula específica de ação penal e, juntamente, uma aula de redação de peça. Nessa aula de redação de peça, pessoal, a gente ensina o silogismo. Como você pode redigir uma peça de forma mais facilitada. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em redação jurídica. Eu até sei o que alegar, mas não sei como colocar no papel. E é nessa aula de redação de peça que a gente vai mostrar como é que vocês podem fazer para colocar isso no papel. E assim, é bem tranquilinho, pessoal, porque não tem o que você inventar. Uma parte você pega da lei, uma parte você pega do enunciado e depois você conclui. Então, a gente vai mostrar para vocês como vocês podem usar ali o silogismo para a redação de peça, tá? E facilitar, ao invés de terem que ficar procurando palavras. Vocês vão ter aula de resposta à acusação nos outros procedimentos comuns, que não o júri, né? Aula de marcação de VAD. Essa aula é super importante, porque é importante que você vá para a sua prova com VAD marcado. É extremamente importante. Por quê? Isso vai facilitar a sua busca, vai facilitar com que você possa encontrar as teses. Então, é uma aula específica só para a gente marcar o VAD. Você vai ter aula, como eu disse, de tese defensiva, já falei, aula de memoriais, tese defensiva, já falei também, crimes contra a vida e lesão, que são os crimes contra a integridade física, crimes contra a honra, liberdade individual e dignidade sexual. Vocês vão ter aula de nulidades e sentença, aula de apelação, crimes contra o patrimônio, técnicas, novamente, mais uma aula de técnica de resolução de questões para ajudar vocês a resolverem as questões. Aula do recurso em sentido estrito, RESE, crimes contra a paz e administração pública, embargos de declaração infringentes e carta testemunhável, lei de abuso de autoridade, HC, mandado de segurança e ROC, lei de organização criminosa, queixa-crime e revisão criminal, lei de drogas e Maria da Penha e recursos no STJ e no STF. Essas são as aulas que vocês vão ter, seja no módulo avançado ou no módulo regular. Vocês perceberam que são aulas tanto de parte prática, que são as peças, né, elaboração, a aula com relação às peças e elaboração de peças, e a parte prática de técnicas de resoluções de questões. Então, vocês têm aulas práticas, né, com a parte prática, vocês têm aulas teóricas de direito penal e teóricas de processo penal. Tudo isso para fortalecer o seu mérito, vamos dizer assim, a sua tese de direito. Porque nada vai adiantar eu trazer para vocês só a parte prática de estrutura de peça. Vocês que estão na repescagem, vocês bem sabem que a parte de estrutura é extremamente tranquila. Você não precisa ficar, né, você não precisa ficar se preocupando com isso, porque, no fundo, a gente trabalha com as 4 peças mestras. Então, você precisa decorar, entre aspas, a estrutura de 4 peças, só 4 peças. Mas o grande diferencial do direito penal, do penal de segunda fase, é o recheio.
como rechear essas peças. E é justamente isso, com a parte de aulas de teoria penal e teoria de processo, é que a gente vai trazer aí para vocês o recheio dessas peças. Como achar o recheio, o que alegar para defender o seu cliente. Então, a gente tem aqui formado um corpo, né, de aulas que vai abranger todos os aspectos para que vocês possam aí ganhar força e ganhar corpo na hora de elaborar uma peça e de responder às questões, ok? E aqui, nessa programação, a gente tem também aqui, na forma, como eu mostrei para vocês, o nome das aulas, aqui a gente tem no formato de calendário, tá? Então, olha só, no dia 23, a gente está aqui no dia 20, né? Mapeamento da repescagem. No dia 23, como eu disse para vocês, a gente vai ter o edital da repescagem. E aí, a partir de então, do dia 23, vocês já vão começar a ter as aulas, as videoaulas disponibilizadas para vocês. Aí, em outubro, aí vocês vão ter aqui as aulas em novembro. E aí, neste calendário, o interessante deste calendário é que, além de vocês terem as videoaulas nos dias, vocês vão ter também a informação do simulado. Então, aqui nós vamos ter simulado, olha o dia que você vai ter simulado, o dia que vai ser disponibilizado o estudo dirigido, simulado, prova simulada online, estudo dirigido, simulado. Normalmente, nós temos os simulados às sextas-feiras, tá? Então, normalmente, as aulas são de segunda a quinta, tá? Para vocês que estão começando agora, nos 80 dias, as aulas vão ser de segunda a quinta-feira, lembrando que a gente tem alguns feriados, então, de segunda a quinta. E os simulados são disponibilizados às sextas. Então, na sexta-feira, em tese, vocês não têm aula, mas vocês têm aí a disponibilidade do simulado para vocês poderem utilizar o final de semana, a sexta-feira e o final de semana, para elaborar o simulado, para responder o simulado, transformar esse simulado, pode tirar foto, transformar em PDF e encaminhar para os professores assistentes que farão uma correção personalizada. Um dos diferenciais do meu curso, na segunda fase, é a correção dos simulados. Nós temos professores assistentes que fazem justamente, que estão ali aptos a fazer isso. Correções personalizadas. Então, ele vai ler a sua prova, vai te dar a nota, ver onde você pontuou e onde você não pontuou, e vai fazer um comentário a respeito da sua prova. Onde você precisa melhorar, o que você errou, o que você deveria ter colocado naquele aspecto, onde você está bem. Então, ele vai fazer um comentário específico e personalizado referente à sua peça para te orientar a melhorar naquele aspecto ou naquele outro aspecto. Então, esses comentários, essa correção personalizada é extremamente importante por conta disso, porque te fortalece, te ajuda a saber qual caminho trilhar. Será que eu devo ir para esse lado ou para aquele? Com a correção personalizada, com os comentários dos professores, vocês vão conseguir saber para que lado vocês vão. E, de qualquer forma, a gente também, eu, Priscila e Fernando, estaremos sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para que vocês possam buscar auxílio de alguma forma. Então, a partir de segunda-feira, vocês já têm início aí as aulas, como eu disse, né? Outubro, a gente começou ali em outubro, novembro, aqui, dezembro e janeiro. Ok? E aí vocês têm, na última semana, vocês vão ter aqui a aula de revisão, que é uma aula, que é uma semana de imersão de segunda fase, onde na segunda-feira você vai ter uma revisão com as peças mestras, na terça você vai ter uma revisão das teses que a gente pode utilizar nas peças, na quarta, treino, na verdade é um dia só de treino, serão 50 casos, questões onde vocês vão treinar juntamente com o professor. É uma forma de revisar e treinar. E aí, na quinta-feira, vocês terão um Detona para estarem completamente preparados para o domingo, no domingo, fazerem a prova. Ok? Sei que não é um momento fácil, é um momento conturbado, mas entendam a situação de vocês, acolham esse sentimento, elaborem o que te fez ter prejuízo na prova de segunda fase e vamos buscar aí um recomeço, vamos buscar um reinício, um início de um outro olhar, de uma outra forma. Conte com a gente, se você não tiver força para isso sozinho, você não se preocupe porque você não está sozinho. Nós estamos aqui
para lhes auxiliar. Então, vem com a gente, segura aqui no nosso braço, segura aqui na nossa mão, que a gente vai guiando vocês até você se sentir preparado para caminhar sozinho. Aguardo vocês na segunda-feira, no início das aulas de segunda fase. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente!